Doleiro que operava para o PMDB depõe a Justiça Federal e relata propina para o presidente Michel Temer em forma de doação eleitoral. 2,5 milhões foram destinados ao presidente Michel Temer. Questionado sobre acordo de delação, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz que é para esquecer. Ministro da Justiça diz que comandantes da Polícia Militar do Rio são sócios do crime organizado. Carro invade ciclovia em Nova York e deixa 6 mortos. Trabalhadores sem teto marcham de ocupação no ABC Paulista, sede do governo do estado em São Paulo. Golpista é preso no Rio com pedra preciosa avaliada em 8 milhões de reais. Ministro do Supremo suspende transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal. Desemprego recua no terceiro trimestre, mas ainda atinge 13 milhões de brasileiros. Pesquisa mostra que quase 40% dos alimentos no Brasil têm pesticida em excesso ou proibido. Foram encontrados resíduos de agrotóxicos em 60% das amostras. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um empresário foi perseguido, atropelado e espancado depois de se envolver num acidente de trânsito na zona sul de São Paulo. Imagens exclusivas mostram que o agressor, um agente penitenciário, ele teve a ajuda do pai e da mãe, que é uma policial militar. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que o agente preso estava em período de estágio e poderá perder o cargo. Um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi alvo de bandidos hoje à tarde. Os policiais trocaram tiros com traficantes do Complexo da Maré, favela vizinha ao batalhão. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, negou que o Estado negocie com criminosos. Já a Polícia Militar classificou as declarações do ministro como inadmissíveis. E em instantes, ministro Gilmar Mendes impede a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal. Protestos e tumulto marcam discussão do projeto que regulamenta aplicativos de transporte. Você vai ver já já. Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha com grande quantidade de drogas. O detalhe curioso é que um dos chefes do bando, que não foi preso, ligava sem parar no celular dos comparsas durante o registro do flagrante. A polícia do Amazonas fez a maior apreensão de cocaína do ano. Os agentes descobriram quase 1 tonelada da droga em uma ilha, que é rota do tráfico internacional. Atentado terrorista em Nova York, nos Estados Unidos. Já chega a 8 o número de mortos em um atropelamento. Nós vamos conversar ao vivo com a correspondente Iula Rocha. Boa noite, Iula. Quais são as informações? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos aí no Brasil. Uma jovem foi morta durante uma blitz da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Ela estava a caminho de uma festa quando suspeitos atiraram de dentro de um carro. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto marcharam hoje na região do ABC em direção à sede do governo de São Paulo. Eles foram pedir uma solução para o terreno em que 8.000 famílias estão morando em São Bernardo do Campo. O grupo saiu em passeata às 7 da manhã de São Bernardo do Campo. O destino final era a sede do governo do estado, que fica na zona sul de São Paulo. 23 quilômetros de caminhada. Segundo a organização, 10.000 pessoas participaram do ato. Teve gente que não concordou com a marcha, que prejudicou o trânsito por onde passou. O movimento está fechando a avenida e causando uma fila enorme aqui de ônibus, que está chegando quase em Diadema. Ônibus lotado de pessoas que vão para o trabalho, pessoas que querem ir trabalhar. Após 9 horas de caminhada, o grupo finalmente chegou aqui em frente ao Palácio dos Bandeirantes. O próximo passo é tentar uma reunião com representantes do governo do estado de São Paulo. 10 integrantes do movimento foram recebidos no Palácio.
Os manifestantes pedem a construção de moradias populares num terreno de 70 mil metros quadrados que pertence a uma construtora. 8 mil famílias ocupam o espaço. Aquele terreno que nós ocupamos estava abandonado há 40 anos e deve mais de R$500 mil de IPTU. É de uma construtora que deixou ele ali largado, abandonado. A Justiça já determinou 2 vezes a reintegração de posse do terreno, mas os moradores decidiram manter a ocupação. Segundo o Tribunal de Justiça, uma reunião em dezembro vai decidir como as famílias serão retiradas do local. Na noite de segunda-feira, cantores renomados como Caetano Veloso foram impedidos pela Justiça de cantar num evento marcado para acontecer no terreno por falta de segurança. Ser impedido de cantar não é bom, né? Mais que nunca é preciso cantar. Os representantes do MST continuam reunidos com o secretário da Casa Civil e da Habitação no Palácio dos Bandeirantes. 2 funcionários do IBAMA foram presos hoje no Pará, acusados de receber propina para dificultar a fiscalização. 2 estudantes baleados pelo colega em um colégio de Goiânia voltaram às aulas hoje. 2 alunas ainda estão internadas no hospital. O desemprego caiu no país. O índice no terceiro trimestre foi o menor do ano, mas 13 milhões de brasileiros continuam sem ocupação, segundo o IBGE. O doleiro Lúcio Funaro disse à Justiça Federal que o presidente Michel Temer recebeu mais de 2 milhões de um grupo empresarial em 2010 para atuar na liberação de recursos da Caixa Econômica. Funaro também falou sobre pagamentos de propina ao ex-deputado Eduardo Cunha e ao atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A defesa de Eduardo Cunha diz que Funaro é um delinquente assumido e que as mentiras serão integralmente rebatidas no interrogatório do ex-deputado. O secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, disse que o doleiro vive da delinquência e da mentira. A JF, do empresário Joesley Batista, diz que não vai comentar o depoimento de Lúcio Funaro. O Grupo Bertin e a defesa de Gedel Vieira Lima não responderam às ligações. O ex-jogador Vampeta também não foi encontrado. Pelo menos 200 operários morreram soterrados em um túnel dentro de um centro de testes nucleares na Coreia do Norte. 226 veículos são furtados ou roubados todos os dias na cidade de São Paulo. A capital paulista concentra 15% de todos os crimes desse tipo registrados no país. Hoje, um desmanche foi descoberto pela polícia. 5 carros foram recuperados e uma pessoa presa. O Senado modificou o projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativo e retirou as exigências de que o motorista tenha que ser o dono do carro e que o veículo tenha placa vermelha. O dia foi tenso em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal em Mato Grosso do Sul. Os pedidos de aposentadoria aumentaram mais de 20% este ano em comparação ao mesmo período de 2016. Um dos principais motivos é a expectativa em relação à reforma da Previdência, que pode ser votada ainda este ano. E voltamos com informações ao vivo, direto de Nova York, onde houve nesta tarde um atentado terrorista. Repórter Ilha Rocha. Olá, boa noite, Raquel. A imprensa americana... E a seguir... Quase 40% dos alimentos mais consumidos no Brasil apresentam nível de agrotóxicos acima do permitido. Você vai ver já já. Futebol. Palmeiras desperdiçou uma grande chance de brigar pela liderança do Brasileirão. O Verdão empatou com o Cruzeiro e ficou 5 pontos do líder Corinthians. E atenção, um estudo divulgado hoje pelo Greenpeace detectou resíduos de agrotóxico em 60% dos 12 alimentos mais consumidos no Brasil. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.